Olá, muito boa tarde. No dia 7 de maio, os temas ambientais vão marcar o Encontro Nacional de Leigos que vai decorrer em Évora. Nada nos é indiferente entre o céu e a terra é o tema para um dia de encontro e debates que vamos apresentar daqui a pouco com Miguel Panão, convidado do programa Eclésia. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. O Papa Francisco visitou Lesbos entre lágrimas e sinais de esperança, como o regresso ao Vaticano com 3 famílias sírias. Cinco horas na ilha de Lesbos para denunciar a tragédia humana dos refugiados e manifestar solidariedade ao povo grego. Foi assim que o Papa quis definir a sua visita, uma viagem triste, como o próprio disse, marcada por muitas lágrimas, silêncios, mas também por gestos de esperança. Francisco teve ao seu lado o patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomeu, e o arcebispo ortodoxo de Atenas, Jerónimo II, com quem visitou o centro de refugiados de Mória ao som de gritos de liberdade, cumprimentando centenas de pessoas. No meio do sofrimento, o Papa quis deixar uma palavra de conforto. Hoje ho voluto stare con voi e vorrei dirvi che non siete soli. Depois de almoçar com alguns refugiados, o Papa e os líderes ortodoxos despediram-se de Lesbos com uma homenagem a todos os que morreram no mar. Dio di misericordia, ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di una vita migliore. Benché molte de loro tombe non abbiano nome, da te ognuno è conosciuto, amato e prediletto. Simbolicamente, o Papa Francisco decidiu levar consigo para o Vaticano um grupo de 12 refugiados, incluindo 6 menores que estavam na ilha grega de Lesbos. As 3 famílias que partiram com o Papa são compostas por muçulmanos, 2 são de Damasco e outra de uma zona da Síria ocupada pelo autoproclamado Estado Islâmico. As histórias de vida com que se deparou deixaram uma marca no Papa, que as quis partilhar logo no dia seguinte desde a janela do apartamento pontifício no Vaticano. Ho visto tanto dolore. Voglio raccontare un caso particolare di un uomo giovane, non ha 40 anni, che l'ho incontrato ieri con i suoi 2 figli. Lui è musulmano e mi ha raccontato che era sposato con una ragazza cristiana. Si amavano e si rispettavano a vicenda, ma purtroppo questa ragazza è stata sgozzata dai terroristi perché non ha voluto negare Cristo e abbandonare la sua fede. È una martire. Uma viagem em que o Papa confessou ter tido vontade de chorar, como o sol dos desenhos que as crianças lhe ofereceram em Lesbos. Profissionalismo, preparação e trabalho intelectual. Assim se deve caracterizar a presença da Igreja na comunicação social, onde as estratégias dependem sobretudo da escuta. Saber como desenvolver estratégias de comunicação e como enquadrar os gabinetes de imprensa nas estruturas pastorais da Igreja Católica. Foi com esse objetivo que a Conferência Episcopal Portuguesa reuniu colaboradores dos vários projetos do setor das comunicações sociais das suas instituições, locais ou nacionais. Desde logo para lembrar a identidade de um gabinete de imprensa que, num plano de comunicação, tem um objetivo preciso. Ofrecer a los medios y a los distintos públicos sociales información sobre la Iglesia, ¿no? De una manera profesional, tratando de preparar muy bien los contenidos y también con un trabajo intelectual que permite, digamos, sintetizar bien lo que tiene que comunicar y hacerlo atractivo, ¿no? En el fondo es un trabajo de servicio a los medios y al público.
Para além do profissionalismo e da preparação, a experiência da comunicação institucional do padre José Maria Laporte indica o trabalho intelectual como uma marca de um gabinete de imprensa. Y trabajo intelectual porque comunicar la Iglesia no es simplemente un comunicado de prensa, no es simplemente una imagen, una foto. Comunicar la Iglesia es un trabajo intelectual que requiere transformar, requiere traducir, es decir, valores que han estado siempre, traducirlos al siglo XXI, sin traicionar. O sea, una traducción no tiene que ser fiel al original, ¿no? Pero es traducción. Con lo cual se trata de traducir en un mundo mediático los valores de la fe. Um desafio que tem de partir do ambiente mediático da atualidade. Ele foi descrito por 5 colaboradores de outras tantas agências de comunicação. Um painel que sublinhou as exigências do profissionalismo e da preparação e apontou as principais marcas da comunicação hoje. A escuta hoje em dia é algo fundamental para qualquer estratégia de comunicação. Primeiro de tudo, nós temos que ouvir, temos que conhecer os nossos públicos, perceber o que é que eles querem e este novo paradigma trouxe outra realidade. A comunicação hoje em dia já não é uma comunicação de massas, é uma comunicação para comunidades ou desportistas, ou jovens, ou da igreja. Dentro da igreja há 50 mil comunidades, há 50 mil problemas e, portanto, quer dizer, hoje em dia a comunicação deve ser pensada nesta perspectiva, em termos, de facto, pensarmos, portanto, conhecermos muito bem os nossos públicos, a tal escuta, conhecermos muito bem as comunidades a que nós nos dirigimos. Nós vivemos na era da comunicação sem filtro. A comunicação sem filtro é aquela comunicação que só muito dificilmente é controlada. Porque antigamente comunicávamos através dos meios de comunicação social, ainda havia algum controle sobre os meios de comunicação social. Hoje em dia estamos perante milhares e milhões de jornalistas que são todos os que têm a possibilidade de escrever numa rede social. Portanto, a comunicação é sem filtro. Da mesma forma que ouvi hoje de manhã dizer, a melhor maneira de podermos controlar a questão da comunicação é através da prevenção. Os comunicados de imprensa estão mortos, de alguma forma, e, portanto, tem que haver um esforço adicional, diário, permanente, como há pouco referíamos, a comunicação face ao minuto, ao segundo, e sempre que escrevemos um comunicado de imprensa ajuda-nos a sistematizar ideias e a ter ali presente o que é que nós queremos transmitir, mas a partir daí não podem abdicar de um bom telefonema a um jornalista e conversar com o jornalista, explicar ao jornalista aspectos específicos. A comunicação dá muito trabalho, porque a comunicação tem que haver a preocupação de comunicar todos os dias. Não pode haver pequenos fugas, não pode haver desentendimentos. Acontece e quando acontece isso vai prejudicar todo o trabalho que nós queremos fazer e o trabalho da empresa ou da entidade que está a promover essa sua relação com os seus públicos. A comunicação é um desafio, seja para uma empresa, seja em especial aqui para a Igreja. Um desafio porque no caso da Igreja mexe com emoções, mexe com um pouco com todos nós, com as nossas convicções. É possível fazer um plano de comunicação com 5 euros, é possível, realmente temos que apelar muito à nossa criatividade, mas por isso mesmo é mais desafiante, mas é possível, com ou menos dificuldades, mas será possível. Desafios colocados aos comunicadores da Igreja Católica em Portugal, que recorrentemente procuram estratégias para os ver concretizados. Neste encontro, eles foram lembrados, tendo também por horizonte a presença do Papa Francisco em Fátima em 2017. O Papa tem o desejo de vir, como tem dito publicamente e também naturalmente em privado, tem a vontade enorme de vir a Fátima e a Portugal, mas não sabemos qual é o formato da visita, mas é bom preparar e termos toda esta mentalidade de preparação e certamente quando soubermos ou perto, espero que seja ainda alguns meses largos antes da visita, começar então aí a preparar o acontecimento com toda a força, porque o tempo depois já será pouco, mas será um horizonte. Mas a intenção do encontro de hoje foi alargar um bocadinho o sentido da comunicação, não só aproveitando essa ocasião como oportunidade, mas a pensar a comunicação na Igreja, com aqueles que estão da Igreja e outros
como disse, são católicos ou mesmo fora da Igreja, mas que nos podem ajudar a pensar este sector tão importante da nossa vida. O debate sobre a comunicação na Igreja Católica, a poucos dias de se assinalar o Dia Mundial das Comunicações Sociais, este ano, no dia 8 de maio. Em agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Nada nos é indiferente entre o céu e a terra. É esse o tema para o 3º Encontro Nacional de Leigos, que vai decorrer em Évora no dia 7 de maio. Nada nos é indiferente entre o céu e a terra é o tema para um dia de diálogos que começa com um painel internacional na Igreja de São Francisco. A experiência em Nova Iorque de José Campo, ouvir o clamor da terra e o clamor dos povos a partir do olhar de Luís Ventura Fernandes, na Amazónia, e o testemunho de Pascal Varda, na guerra e no genocídio do Iraque, vão inspirar abordagens ao tema que é depois debatido em 8 ateliês. Ecologia humana, familiar, ambiental, económica e social e cultural são temas para os primeiros 4 debates. Depois, os diálogos acontecem em torno da contemplação do mistério, da peregrinação e caminho, a reconciliação e perdão e o acolhimento nas periferias. Um dia de encontro em torno de 32 comunicações que acontece em Évora depois de Coimbra e Porto terem acolhido o 1º e o 2º Encontro Nacional de Leigos. Miguel Panão coordena um ateliê neste encontro e é hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Obrigado. Para este Encontro Nacional de Leigos, e começávamos por aí, que sentido faz encontrarem-se batizados ou cidadãos e cidadãs que possam não ser para debater estes temas? Eu acho que faz todo o sentido, neste sentido. Ou seja, se pensarmos bem, este é um encontro que é organizado pela Comissão Nacional de Apostolado dos Leigos. Portanto, é um encontro que reúne muitos movimentos, muitas obras, e eu quando penso, agora de um ponto de vista religioso, no Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo manifestou-se de várias formas, e cada um tem a sua particularidade. Portanto, é natural que nos encontremos. Porquê? Porque como Deus é comunhão, é natural que nós queremos viver em comunhão. Por outro lado, quando nos encontramos sobretudo para partilhar qualquer coisa que temos com o outro. Portanto, é no fundo um bocadinho esta cultura do encontro a que o Papa Francisco nos chama e que esta é apenas uma manifestação que não só se abre aos cristãos, como se abre a todas as pessoas de boa vontade, não é? Que oportunidade podem ser estes encontros? O primeiro aconteceu em Coimbra, o segundo no Porto, agora este em Évora. Que oportunidade constituem para que, de facto, quem tem uma matriz na sua vida, que é a matriz do Evangelho, possa transformar o seu cotidiano a partir dessa marca? Sim. Eu acho que há 2 vertentes que podes olhar para isto, ou seja, pode ser a vertente espiritual, ou seja, quando nos juntamos é importante porque trocamos experiências e temos experiências diferentes, como eu dizia. Por outro lado, é importante que nós nos preparemos, ou seja, existem imensos desafios na própria sociedade e o cristão é chamado a dar testemunha daquilo que vive e da forma como ele também próprio enfrenta estes desafios. Portanto, quando vamos para estes encontros em que aprofundamos determinadas temáticas, no fundo nós também somos formados naquilo que é a nossa vida cristã e isso também nos permite dar um testemunho também melhor aos outros, não é? Nos anos 60, 70, muitos leigos uniam em projetos em torno da ação católica com um impacto muito relevante na sociedade. Estes encontros nacionais de leigos podem ser um ponto de partida para essa relevância que os leigos devem chamar a ter na sociedade? Eu acho que sim. Acho que pode ser um ponto de partida para mostrar à sociedade que nós nos preocupamos com assuntos atuais, que temos uma visão sobre eles. Em muitos casos temos uma resposta para esses assuntos, mas se me permites, olhando um bocadinho então para a experiência não só dos anos 60 e 70, mas eu diria dos primeiros anos cristãos, o que é que os outros viam? Os outros viam, vede como eles se amam. Ou seja, é um bocadinho aquilo que manifesta este encontro, não é? As pessoas deviam olhar e dizer, de facto, como eles são tão diferentes, às vezes até podem pensar de formas diferentes, mas amam-se e relacionam-se.
e pensam sobre as coisas e têm, se calhar, uma resposta que eu posso estar à procura. E isto pode servir para qualquer pessoa. Neste caso, este encontro, do dia 7 de maio, são os temas da nossa casa comum que estarão em cima da mesa, que estarão em debate. Nada nos é indiferente entre o céu e a terra. O que é exprime este tema, a formulação do tema assim? Essa é uma boa pergunta. Aliás, eu fiz-me essa pergunta mesmo. Aliás, eu fiz essa pergunta que estava ao pé do meu filho. Disse, pá, o que é que está entre o céu e a terra? E ele tem uma resposta muito gira. As pessoas. De facto, é verdade. O que está entre o céu e a terra são as pessoas, que são filhos da terra, porque nós somos natureza, mas são filhos do céu, filhos do mesmo Pai. E este encontro, quando nos encontramos, manifesta isso mesmo. Por outro lado, entrando se calhar um bocadinho mais no encontro propriamente dito e no facto de termos pessoas que são especializadas, portanto, por exemplo, no caso do meu ateliê, terei o Pedro Aguiar Pinto, que é um engenheiro agrónomo e que é professor catedrático no Instituto Superior de Agronomia, a professora vice-reitora Carla Padrel de Oliveira, da Universidade Aberta, e a reitora da Universidade Católica. Portanto, quando nós olhamos para o currículo destas pessoas, vemos pessoas muito especializadas, ou seja, pessoas que podem falar com autoridade. Autoridade no sentido, a capacidade de fazer crescer. Mas, muito sinceramente, aquilo que eu vou estar interessado, como moderador também, é nas suas histórias. Ou seja, nós somos muito especialistas, mas por trás desta especialidade que nós temos em determinados assuntos, está a nossa história pessoal. Está a relação da nossa história pessoal com aquilo que estudamos. E é nisso que é o que está entre o céu e a terra. É aquilo que está entre o céu e a terra. E por isso as pessoas. É um ateliê que tem por título Ecologia Ambiental, Económica e Social. 3 perspectivas para a mesma problemática que têm de estar relacionadas, acredito. Sim, a definição clássica de sustentabilidade assenta nestes 3 pilares, a economia, a sociedade e o ambiente. E, no fundo, este ateliê, esta parte, procura harmonizar todas estas relações. Por isso é que no início com o Pedro temos a interligação dos ecossistemas, a questão da relação, depois a sustentabilidade e os padrões de consumo, que é uma questão extremamente importante. Aliás, houve um amigo meu que fez um exercício com arroz, que é muito interessante e eu adaptei um bocadinho. Se tu pensares, existem cerca de 75 mil restaurantes em Portugal, não é? Vamos imaginar que há pelo menos 10 pessoas que pedem um prato que tem arroz e deixam um bago de arroz no prato, ok? Se nós fizermos as contas a todos os dias do ano e aos bagos de arroz que se desperdiçam, e se eu agora dividir esses bagos de arroz por um pacote de arroz e, sobretudo, pela quantidade que cada criança, por exemplo, pode consumir de arroz ou deveria consumir de arroz por dia, nós conseguiríamos, com os desperdícios do ano, alimentar por dia 40 crianças. E depois assim, isso até nem é um número grande. Isso era considerando só um bago. Isso é considerado um bago. Basta uma criança. Ou seja, toda esta noção daquilo que é os nossos padrões de consumo, a própria natureza não tira mais daquilo que dá, ou seja, quando dá, tira apenas aquilo que pretende. E acho que este ateliê pode nos ajudar a refletir sobre estes assuntos. Por outro lado, também obviamente que isto tem implicações sociais, não é? Portanto, todo o desperdício, e nós só reduzimos a Portugal, porque se olhares para os restaurantes de todo o mundo, que são à volta de 15 milhões, alimentávamos por dia cerca de 7 mil e tal crianças. Acho que isto são números astronómicos. E quando nos damos conta disto, pensamos assim, bom, será que eu vou deixar um bago de arroz da próxima vez que for a um restaurante? Eu normalmente não deixo, mas... Infelizmente vemos muitos em muitos pratos. Depois, a saúde das instituições também é um outro tema neste ateliê. Sim. Com que objetivo? É assim, é aquilo que eu dizia, não é? Portanto, existe a parte do ambiente, a parte da economia e depois há os desafios sociais. E uma das coisas, por exemplo, que o Papa, na sua encíclica, fala muito é da relação entre aquilo que é o meio ambiente e o nosso relacionamento com o meio ambiente e os desafios sociais e as instituições que procuram dar resposta a todos os desafios sociais que temos na sociedade. Portanto, a interligação destes 3 pilares é aquilo que dá a definição de sustentabilidade, que não é só uma sustentabilidade ambiental, mas também é económica e também é social. Os restantes ateliês desta primeiro grupo andam em torno da ecologia e depois um segundo grupo mais em torno da pessoa, será? Ou do tema da misericórdia na pessoa. Sim. Foi esse o objetivo também, assinalando o Jubileu da Misericórdia? Sim, eu acho que é importante porque, por exemplo, mesmo em relação a todos estes assuntos e na síntese deles, a palavra misericórdia o que é que exprime? Exprime a possibilidade de podermos recomeçar. Ou seja, nós falhamos. E falhamos. Ou seja, falhámos relativamente ao nosso planeta, por isso é que fazemos, já vai na 21ª, vá lá que surgiu alguma coisa, este COP21, não é? Surgiu já um acordo, mas estamos sempre a falhar, mas é sempre possível recomeçar. E a palavra misericórdia exprime um bocadinho isto, não é? Deus está sempre disposto a acolher-nos neste recomeçar. E nós também somos chamados a recomeçar nos nossos estilos de vida, na forma como lidamos com os outros, na forma como economizamos
aquilo que temos. E, portanto, esta síntese destes dois assuntos acho que exprime um bocadinho a relação entre a ecologia, que foi uma encíclica que saiu, e o Ano da Misericórdia. Para quem nos está a ver e ouvir, e para também darmos enfim, uma informação sobre o programa de um dia, ele começa com um painel internacional. Que contributo poderemos ter aí para este desafio de nada nos ser indiferente? Assim, eu acho que é muito interessante o ser um painel internacional, não é? Com experiências de vida muito fortes. De diferentes pontos do globo. De diferentes pontos do globo e com experiências de vida muito fortes, não é? E eu acho que isso é interessante porque significa que o olhar que temos sobre estes assuntos e que a CNAL tem sobre estes assuntos não é só um olhar nacional, mas é também um olhar global. Porque este assunto particularmente, e também o da misericórdia, é um assunto que é global. E o facto de trazermos pessoas e de conseguirmos trazer pessoas que têm experiências profundas a nível internacional nestes assuntos, acho que não é só uma mais-valia, é sobretudo uma mais-valia para quem vai, mas também é uma mais-valia para nós como país, daquilo que podemos testemunhar, daquilo que escutarmos da sua experiência. E sabe-se lá que inspiração isso não surge em algumas pessoas de quererem pôr em prática alguma coisa. E esse era o desafio, quem participa neste encontro, por aquilo que vai ser possível ver e ouvir, e pelo encontro, pelos diálogos que também se estabelecem, quem participa nele sai de lá menos indiferente. Sem dúvida nenhuma. Há de estar seguramente entre o céu e a terra porque é pessoa. E há de ser... ninguém pode sair indiferente deste encontro. E fica esse desafio do filho de Miguel Panão para não sermos indiferentes a quem está entre o céu e a terra, às pessoas. Muito obrigado, por ter estado aqui neste programa a apresentar este Encontro Nacional de Leigos. Mais logo, siga o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.